e com tudo que Deus quer fazer nas nossas histórias, nas nossas vidas, né? Então, nós estamos na terceira série do ano, mudando a dieta. E olha, que interessante, eu também essa semana mudei a dieta. Porque, por incrível que pareça, com 45 anos, minha pressão começou a subir. Não sei por quê, estou tão novinha, né? Fiz 45 anos semana passada e a pressão começou a dar sinais ali, mas não tem a ver muito com a idade, mas tem a ver com o cuidado do meu corpo. E esses últimos 3 anos foram tantas mudanças na minha vida, mudanças físicas, emocionais, os meus 2 filhos casaram, e tudo isso me fez sair um pouco da dieta, perder um pouco o equilíbrio aí, e hoje eu não vou culpar ninguém, nem Satanás, vou culpar a mim mesmo, e isso fez a minha saúde ser desajustada um pouco aí. E aqui agora é mudando a dieta, é tempo de crescer. E essa semana nós estamos numa reeducação alimentar. Eu e meu esposo começamos, nós temos que perder 10 quilos, nós vamos perder em nome de Jesus, que a gente está fazendo a nossa parte agora, para que a gente possa melhorar a pressão. E eu creio que vai acontecer isso, né? Então, por que nós vamos falar sobre esse tema hoje, sexualidade? O pastor Cláudio falou sobre honestidade, a semana passada. Porque nós estamos estudando com base, a nossa série é com base em 1 Coríntios 3, e eu quero contextualizar você do que esse texto está falando, o que Paulo falou ao escrever a carta aos Coríntios. Porque o objetivo dessa série é levar a igreja a um nível maior de caráter e maturidade. Lá atrás, nós falamos sobre o Sermão da Montanha, e a gente queria falar princípios elementares da palavra de Deus, que estão escritos na palavra que Jesus deixou para o seu povo, como uma carta magna, como algo de referência, para que a igreja pudesse crescer e amadurecer. E aí, a partir daí, agora nós vamos entrar nesse tempo de crescer agora. Então, acho que a gente está arrochando, né, para a igreja. Estamos arrochando para mim também, tá? Estamos arrochando para quem vai pregar também, não é só para vocês não, viu? Porque quando você muda a dieta para vocês, muda para nós também. Então, nós estamos arrochando aqui. Mas eu quero contextualizar esse 1 Coríntios aqui, o que ele quer dizer. Então, quais são os assuntos que tem dentro da carta de 1 Coríntios? Divisão na igreja, divisões, formas de pensar diferente, falar sobre santidade, vai falar muito sobre santidade, que tipo de santidade Deus exige do seu povo, relacionamento, sexualidade, ceias, dons espirituais, ressurreição. E por que esse livro aqui tem tantos assuntos assim, Cláudia? Porque a igreja de Corinto tinha muitos problemas, muitos erros, e ela tinha muito que aprender. Será que como nós, também temos muitos erros, muitos problemas e temos tanto que aprender? E Paulo entendeu isso, essa igreja, que foi mentoreada por Paulo, escreveu cartas para ele, pedindo ajuda sobre vários assuntos que eles não sabiam. E ele escreveu cartas para essa igreja, ensinando cada coisa à luz da palavra de Deus, daquilo que ele aprendeu de Jesus, sobre como Jesus ensinou isso para os seus discípulos, né? Então, Paulo enfrenta o trabalho de educação e correção desses problemas. A igreja também enfrenta isso. É esse trabalho da igreja, ensinar, corrigir problemas. Então, quando a gente vai mudar a dieta, a gente fala de maturidade, a gente vai falar de um nível maior de caráter, honestidade, fala de um homem íntegro diante de Deus. Então, era isso que Paulo estava fazendo. Então, eles estavam aí com muitos alvos, né, para aprender, como nós também. E eu quero falar sobre algo importante que ele escreve em 1 Coríntios 3, 11, e eu estou usando uma nova versão, Nova Almeida atualizada, que ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, eu também não vou lançar outro fundamento. Eu vou falar da palavra de Deus, como Paulo exortou ele, sobre todas as questões que a gente vai falar. Não pode haver o que eu penso sobre isso, nem o que você pensa, nem a minha experiência, nem o que eu passei, mas o que a palavra de Deus diz sobre isso. O que a palavra de Deus quer nos ensinar sobre isso. E o verso 16, 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vou até beber água. Estou com calor. Amém? O desafio da sexualidade humana não é apenas um privilégio da sociedade atual. Não somos só nós que enfrentamos isso. Isso acontece desde a queda. E nós enfrentamos vários desafios em todas as fases da nossa vida. Todas as fases. Eu lembro que há umas 3 semanas o pastor Cláudio estava pregando uma outra palavra dele, e o Espírito Santo perguntou assim: você vai falar para a terceira idade sobre sexualidade? Aí eu falei: não, né? Graças a Deus, não preciso, né? Aí ele falou: você vai falar para a terceira idade sobre sexualidade. Você vai falar para os jovens, você vai falar para os adolescentes que estiverem lá, você vai falar para as mulheres viúvas que estiverem lá, você vai falar para os casados,
você vai falar para todos, homens e mulheres. Você vai falar sobre esse tema com toda a igreja. Eu falei, então tá bom, se o senhor está falando, eu vou falar. O que eu vou falar, será? Eu falei, né? O que eu vou falar? Então eu comecei a estudar. Eu estou estudando sobre esse assunto, porque é um tema que eu sei muitas coisas, eu vivi muitas coisas, eu passei muitas coisas, e à luz da palavra eu sanei muitas coisas na minha vida, mas não era um tema que eu tenho. Falei, gente, por que não colocaram as psicólogas, as pastoras da área da biologia, como a pastora Ana, por que me escolheram para pregar sobre sexualidade? Eu acho que de verdade vocês gostam, né, de ouvir eu dando uns rala aqui, né? Acho que é por isso, né? Então vamos lá, né? O que é sexualidade? Segundo o dicionário, primeiro, para a gente começar a entender do que a gente vai falar hoje. Conjunto de caracteres especiais, externos ou internos, determinados pelo sexo do indivíduo, é a qualidade sexual. Então, é o conjunto de tudo isso. Não é só sexo. Muita gente pensa que a gente vai falar de sexualidade, a gente vai falar de sexo. A gente também vai falar, mas não é só isso. É o conjunto de tudo isso, né? São as qualidades, são as características. A sexualidade permite fazer referência ao conjunto das condições anatômicas, fisiologia, né, fisiológicas e psicológicas que caracterizam cada sexo. Nós não vamos falar só de sexo. A gente está falando de características, de formas, de diversas formas de ver o homem e a mulher. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Algumas pessoas perguntam o que a Bíblia diz sobre sexualidade. E eu quero falar uma coisa extraordinária para você. A Bíblia não é um livro sobre sexo. Não é. Não é um livro sobre sexologia. Mas ela contém uma teologia completa acerca da sexualidade. Gente, não tem nada que nós precisemos buscar em outro lugar que não seja na Bíblia. A Bíblia é inteira, completa sobre esse assunto para mim e para você. Se a gente quer ser um homem maduro na questão sexológica, é assim que fala, eu acho que é, sexual, na questão sexual, a Bíblia nos dá um parâmetro muito bom. E hoje eu vou falar muitas coisas aqui. Então não fiquem com vergonha se vocês não conversem sobre isso, porque eu perguntei para o Espírito Santo o que eu posso falar lá. Ele falou tudo. Então vamos falar tudo. Quase tudo, né? Claro. Então eu já vou até parar um pouquinho, vou mandar um beijo para minha mãe, hoje é o Dia das Mães. Minha mãe está assistindo ao vivo, eu sei que ela está me acompanhando. E, em nome da minha mãe, eu quero parabenizar todas as mamães que estão aqui. E como diz minha nora, se você é mamãe, é porque você praticou a sexualidade. É? A gente vai entender se é isso mesmo hoje, tá? Então, eu quero dar um feliz Dia das Mães para todas vocês que estão aqui, que são mamães, para minha mãe que está me assistindo. E dizer para você que esse dia é muito importante, que não é só hoje, é lógico, que você não se sinta presenteada só hoje, mas todos os dias, pelo privilégio de ser mãe. Amém? Então, não há como negar que a Bíblia fala sobre isso. Nela vamos encontrar verdades fundamentais sobre a nossa identidade, os propósitos de Deus ter criado o homem e a mulher, os propósitos do sexo, advertências contra o mau uso do sexo e um bom retrato da intimidade física ideal. A Bíblia tem tudo, você acredita que ela fala sobre tudo isso? Não há como negar a importância da sexualidade na vida do homem e da mulher, porque Deus nos criou como seres sexuados. Em contrapartida, não podemos deixar que a sexualidade nos conduza a uma vida de constante pecado. Nós temos que ter alguns cuidados quando a gente diz respeito ao sexo, e a gente vai falar sobre isso. E eu quero falar algo importante. Você vai falar assim, por que eu estou ouvindo sobre isso hoje de manhã, no Dia das Mães? Estou com a minha cabeça no almoço lá do Dia das Mães, né? Eu não sei também, porque eu não sei porque eles colocaram isso hoje. Mas tudo bem, Deus sabe. Mas, se a igreja evitar falar e ensinar claramente sobre esse assunto, o mundo vai fazer, e o mundo está fazendo. Se a igreja evitar tocar nesse assunto, o mundo vai falar, e o mundo já está falando, queridos. Você que é pai e mãe aqui, eu quero falar para você, o mundo está falando. O mundo está ensinando os nossos filhos. O mundo está nos influenciando sem você saber. Você tem coisas aí dentro de você que não são da palavra de Deus, mas são do mundo. São conceitos que o mundo te ensinou e não que Deus te ensinou. Deus criou a sexualidade, é o primeiro ponto que eu quero falar. Foi Deus que criou. E a gente precisa definir o que é a sexualidade humana como criação de Deus. A gente precisa falar sobre isso para a gente falar sobre o que a gente vai falar. Então, a primeira vez que aparece essa palavra, essa indicação na Bíblia, já é em Gênesis 1. Junto com a criação do mundo, Deus criou o homem e a mulher. A primeira referência ao sexo na Bíblia acontece na ocasião em que Deus criou homem e mulher. Deus estabeleceu. Ele estabeleceu a sexualidade, a identidade das pessoas. Então, não se perturbem pensando que Deus errou.
Deus não errou, é muito claro. Gênesis 1:28 diz, sejam férteis e multipliquem-se. Deus fez a sexualidade, Deus fez tudo isso para se relacionar. E Deus fez homem e mulher. O mundo diz que não. Há muitas teologias sobre isso. E aí muitas coisas vão perverter esse caminho, vão desvirtuar esse caminho. Mas a verdade é que Deus criou um homem e uma mulher. E a partir desse homem e dessa mulher, toda a descendência humana está aqui. Partindo de um pressuposto de um homem, do sexo masculino, e de uma mulher, do sexo feminino. Então, Deus criou. Deus definiu, Deus estabeleceu. Ah, Cláudia, você não sabe as lutas que eu tenho dentro de mim. Você não sabe os pensamentos. Eu já desde pequeno penso isso. Eu quero falar algo para você. Desde pequeno, Satanás já trabalha contra a nossa identidade. Desde pequeno, Satanás já trabalha em você, tentando colocar algo contrário à palavra de Deus no seu coração. Tirando tudo isso, nós temos o nosso meio cultural, a nossa cosmovisão, onde a gente vive as nossas famílias. Tudo isso influencia muito a nossa sexualidade. E Deus está preocupado com isso. Por isso que Ele criou o sexo para ser algo bom. E o sexo se tornou algo ruim, muitas vezes pejorativo. Muitas vezes que as pessoas não querem falar sobre isso. Originalmente o sexo não é pecado. Deus não criou o sexo para ser pecado. E isso é bom para a gente, sim ou não, casais? Sexo não é pecado. O sexo é anterior à origem do pecado entre a humanidade. Quando Deus disse para Adão e Eva, sejam férteis, multipliquem-se, isso foi antes da queda. Jesus estava prevendo que no casamento haveria uma harmonia, uma sexualidade sadia. Antes da queda do homem, o sexo já era algo permitido e abençoado por Deus. E a gente percebe como o mundo, a carne e o diabo têm distorcido isso. Sexo é um comando de Deus ao casal. Sexo é um comando. É algo bom. Mas o adoecimento sexual do casal interfere em tudo na sua vida. Sexo é para ser bom. Sexo é para ser saudável. Mas quando um casal está adoecido na sua sexualidade, isso interfere em tudo, até na criação de filhos. A gente vê muitos filhos inseguros. Sabe por quê? Porque os pais não são seguros sexualmente. Um filho ama ver um pai e uma mãe bem tratados, com carinho. Porque, gente, sexualidade não é só sexo, tá? É carinho, é a preparação, é tudo que envolve isso. Os filhos amam ver pai e mãe que se amam, que se tocam. Os filhos amam isso. Isso é saudável, isso é natural. Então, Deus criou os seres humanos como seres sexuados, ou seja, macho e fêmea. Em Gênesis 1:27, podemos ver claramente a distinção entre macho e fêmea na criação. Deus criou o homem, macho, e posteriormente a mulher, fêmea, com a finalidade de uni-los, tornando-se uma só carne. Gênesis 2:24, a passagem nos diz que Deus instituiu o casamento, e que este deve ser monogâmico e heterossexual. É a união completa entre duas pessoas. Então, aqui, já em Gênesis, na criação, Deus dá muita diretiva sobre o que é o casamento, a sexualidade no casamento e tudo que diz respeito a isso. Se você quer saber mais sobre isso, você pode ler ainda, tem muito. Jesus vai reafirmar isso nos evangelhos e nas cartas paulinas. Você vai perceber o padrão desse mesmo tipo de sexualidade em Marcos 10, de 7 a 9, em Efésios 5:31. Efésios fala muito sobre família. 1 Coríntios 7:2 fala das coisas que se deve fazer e que não se deve fazer. De fato, a beleza da sexualidade só poderá ser percebida de verdade se houver também espiritualidade. Porque hoje o sexo é algo que não é visto como belo, como algo que se pode falar, que se pode pronunciar? Porque falta espiritualidade. Paulo vai falar muito sobre isso. E aí o pastor Cláudio falou muito bem sobre isso a semana passada, quando ele fala que ele não podia chegar àquela igreja como homens espirituais, mas homens carnais. Muito não se fala sobre isso, porque Deus não pode acessar você, porque você muitas vezes age como se não fosse um cristão. Você vive como se não fosse um cristão. E Deus fala que para haver louvor nisso, para isso ser bom, a espiritualidade precisa andar ajustada com a sexualidade. Isso tem tudo a ver. Sabe por quê? Lá no Liberdade em Cristo, nós estamos aprendendo. Nós fomos criados para sermos aceitos, seguros e estarmos satisfeitos. Nós fomos criados com esse objetivo antes da queda. Só que o pecado veio
e trabalhou profundamente nisso, desvirtuou tudo aquilo que Deus tinha. A nossa identidade em Deus estava plena. Lá no Liberdade em Cristo a gente fundamenta isso de uma forma muito linda, mostrando que Deus nos fez para estarmos seguros, completos e significantes no mundo, significativos no mundo. Então Deus nos fez por isso. Então a nossa sexualidade foi muito adoecida. Gente, olha para a nossa sociedade. Olha como estamos adoecidos na nossa sexualidade. Nas igrejas sempre foi difícil, era um tabu falar sobre sexualidade. Ainda é, tá? Pensem, pasmem vocês que isso não é fácil o que eu estou fazendo aqui não. Estou suando horrores aqui nesse dia de frio. Tá? Não é ar-condicionado aqui, eu já entendi isso. Mas, porque isso é difícil de fazer, sempre foi difícil falar isso por conta da religiosidade. Mas ela ficou muito mais difícil por conta da promiscuidade que tem tomado conta dos nossos bancos, das nossas casas, das nossas famílias. Porque a igreja não é isso aqui não, gente. Igreja é a sua casa e a minha casa. Igreja são as nossas vidas. Isso aqui é só uma reunião, onde a gente congrega. Igreja é lá na sua casa. Pensa como está a sua sexualidade lá na sua casa. Pensa como estão os seus relacionamentos na sua casa. Entre casal, com os filhos, vai pensando aí. Por quê? Porque eu vou falar quando o sexo é pecado. Então, quando é que é pecado? E a gente vai falar sobre isso. Quando a sexualidade ela fica distorcida e ela se torna um pecado na nossa vida. Nós vimos que, originalmente, o sexo é uma bênção. Mas uma das características do pecado é pegar algo bom e legítimo e transformá-lo em algo ruim, prejudicial, proibido e merecedor do juízo de Deus. É exatamente isso que ocorre em alguns casos com a sexualidade. Em algumas situações, o sexo deixa de ser símbolo de bênção e passa a ser símbolo de perdição e até de maldição. Aquilo que era para ser, o Wesley está pregando sobre sexualidade lá com seus filhos adolescentes. A gente está tendo que fazer isso, lá no Agapinho, foi a semana passada, não foi, pessoal do Agapinho? A pastora Rosemar teve que trazer. Por que a gente está tendo que acessar esse conteúdo tão cedo lá no Agapinho? Por quê? Eu vou falar. Tem a ver com isso aqui, você vai entender. Já, já. Lá a gente tem que falar, porque senão a gente vai perder lá já. E muitas vezes a gente perde lá. Não pense que isso é um assunto fácil, nem para vocês ouvirem aí. É desconfortante. Né? É desconfortante uma mulher de 45 anos falando sobre isso aqui para a gente hoje. Isso não é fácil. Não é fácil, não é brincadeira o que Deus quer que a gente trabalhe essa manhã. E a gente vai ver casos à luz da Bíblia, tá? Em algumas situações o sexo deixa de ser bênção, como eu falei. E a gente vai falar de algumas histórias da Bíblia. E nós perceberemos muitas coisas importantes ao estudarmos a sexualidade à luz da Bíblia. E eu quero começar com uma história que eu acho que todo mundo conhece. E eu não vou contextualizar muito, mas ela está em Gênesis 39, depois você pode ler toda essa história se você quiser. É a história de José. E eu quero falar de um menino crente, posicionado em Deus. Crente não. Crente, vamos colocar crente, tá? Um menino que conhece Deus, ama a Deus acima de todas as coisas. Posicionado independente da sua circunstância. E provavelmente essa situação que eu vou ler aconteceu mais ou menos na juventude dele. Então eu quero falar para você, jovem aqui, se você estiver em Deus, com a sua identidade estabelecida, se você estiver seguro em Deus, eu quero falar para você, mulher que está solteira, separada, viúva, se você estiver seguro em Deus, se você estiver segura em Deus, você vai ter a sua sexualidade preservada. E você vai conseguir vencer os obstáculos da nossa história, da nossa vida com Deus. Então a primeira história é José. E aí a gente conhece todo aquele contexto da história de José. Se você não conhece, você vai ler, porque às vezes a gente fala muito crenteza aqui. Se você está nos visitando, nos perdoa. Então, a gente acha que todo mundo conhece a Bíblia toda, mas não conhece. Então, Gênesis 39 já é metade da história de José. Antes tem um pouco da história dele para você ver. E José foi vendido pelos irmãos, e como escravo, ele foi vendido ao Egito. E aí diz assim a Bíblia, em Gênesis 39, pode colocar aí. A versão que eu estou lendo é Nova Almeida atualizada. Se a sua estiver diferente, é só por conta da tradução. Lá no EBA, você entende que a Bíblia foi traduzida de várias formas, e por isso que ela muda tanto na hora que a gente vai ler. Tá? EBA é a Escola Bíblica Ágape. Todo domingo, às 8 da manhã, presencialmente, para quem quer aprender mais da palavra, e online, para quem não pode vir aqui presencialmente. Ok? Quem é aluno do EBA, levanta a mão. Está sendo bom? Amém, eu também, eu sou aluna online do EBA, já fiz quase todas as aulas online, estou toda facinha.
José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Mesmo um escravo, mesmo um homem que foi comprado para ser escravo na casa de um senhor, ele era próspero. Prosperidade não tem nada a ver com a sua condição, tem a ver com o seu coração. Pensa comigo, ele era escravo. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou o favor diante dos olhos do seu senhor e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo da sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Deus abençoa as pessoas que estão ao seu redor por causa de você. Deus alcança outros por causa de você. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e uma boa aparência. Gente, José era bonitão. As meninas solteiras iam falar, aleluia, glória a Deus, manda ele aqui para a igreja. Não é? A Bíblia fala sobre isso. José era um homem bonito. Aí porque você pode falar para mim, ele resistiu porque ele era feio, porque ninguém queria ele. Não, ele era um homem bonito, bem realizado. Ele era um homem de bom porte, a Bíblia diz sobre isso, a aparência dele era boa. Ele era o homem que as meninas solteiras estão esperando aqui na igreja. Homem de Deus ainda, hein? Pensa aí. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Olha só, uma mulher. Cláudia, mas não existe isso, mulher não trai o seu marido, ela era mulher de Potifar. Pasmem, mulheres traem os seus maridos. Homens, se vocês não tiverem sendo os homens que Deus sonhou para vocês, na sua casa, as suas mulheres podem estar pertinho, na beira do abismo. Essa mulher não conhecia Deus. Que proposta indecente para um homem bonito, jovem, solteiro, filho de Deus. Que proposta, hein? Venha para a cama comigo. O que você faria? O que você faria? Homens, o que vocês fariam? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram quando veio uma dessa, seduzente, trazendo uma proposta dessa para vocês? Qual foi a ação de vocês? E ele diz assim, ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Queridos, José não tinha lei, não tinha os profetas, não tinha a Bíblia. Ele não tinha nada que você tem ao seu dispor, mas ele tinha caráter. Ele era um homem que conhecia o Deus que ele servia. Ele diz assim, ele não me vedou nada, mas ele me vedou a senhora, porque a senhora é mulher dele, ninguém ensinava sobre isso naquele tempo. Ninguém falava sobre isso, as pessoas viviam em poligamia, inclusive naquele tempo. Mas José, conhecendo o Deus dele, o único Deus, diz, eu não posso, porque você é mulher dele. E olha que linda a frase dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade? E eu pecaria contra quem? Eu pecaria contra quem? Eu não ouvi, igreja. Eu pecaria contra quem? Não é contra Potifar, não é contra a mulher, é contra Deus, porque ele conhecia Deus, ele amava Deus. Apesar de não ter regras estabelecidas, ele tinha caráter, honestidade, hombridade. Eu estou falando para você, mulher, também. Se o fato vai para o teu lado, pensa em você. Se fosse um homem te assediando, e acontece, queridos, eu já fui assediada, eu sei o que é isso, casada. Não estou falando de bobeira para vocês, não. Eu sei o que é um homem te assediar, você estando com uma aliança na mão. O que você faz?
Depende de como está a sua identidade. Depende de como você está em Deus. Se você estiver perdido em Deus, eu vou falar para você, você está olhando para esses olhos. Se você está mal com Deus, você está caindo nessas propostas, achando que isso é muito bom para você. E eu quero falar, não é. Eu conheço esse poço é terrível. Ele te leva para uma destruição sem fim. Eu conheço esse lugar, eu conheço essa estratégia. Jovens, eu já fui jovens como vocês. Eu já me perdi na minha identidade, na minha sexualidade. Eu já me entreguei quando eu não deveria. O resultado foi uma barriga linda. Olha lá como é linda. Olha que barriga linda, gente. Tudo bem. Ele não tem nada a ver com isso. Ele é um presente de Deus na minha vida. Ele foi o começo da minha restauração com Deus. Mas, e eu tive uma sorte, né? Ainda contei com a bênção de Deus, a graça de Deus, que o Wesley quis casar comigo. Mas não é isso que acontece, queridos. Não é isso que acontece. Homens engravidam mulheres e deixam elas grávidas por aí. Ou você já ouviu história bonitinha de conto de fada? Pensa comigo aí. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Nossa, gente, isso aqui a gente está falando de quase 4.000 anos antes de Cristo. A mulher de lábios doce. A mulher que Provérbios fala lá que Salomão foi atraído por ela, enganado por ela, estava aqui todo dia na cabeça do José. Todo dia ela estava aqui, ó, espreitando José, todo dia, sem parar. Todo dia ela assediava ele. Todo dia tem gente assediando seu marido. Todo dia tem pessoas olhando o que você não olha. Todo dia tem pessoas valorizando o que você não valoriza. Ah, eu sou crente. Daqui a pouco a gente vai ver uma historinha de crente, então. Daqui a pouquinho, nós vamos ouvir. Porque eu não sei porque que a Bíblia traz essas historinhas para a gente, mas uma coisa eu tenho certeza, ela quer nos ensinar. Ah, eu sou crente, isso não acontece no meu casamento. Então, a maioria da igreja já me conhece e no meu casamento aconteceu. Todo mundo já sabe que a maioria conhece a nossa história. E eu pedi para o meu marido. Aí ele falou, conta só a parte boa. Eu falei, não posso, Deus pediu para eu contar tudo. Eu não vou ouvir, é bom que você não pode se defender. O Arthur vai tirar sarro de mim, ele falou. Aí eu falei, não, acho que não vai não, deixa eu contar tudo. Aí ele falou, deixa. Né? Arthur não vai tirar sarro dele não. Mas a gente vai contar toda a história, daqui a pouquinho. Ela falava todos os dias, mas ele não lhe dava ouvido, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Ele usou uma estratégia de Deus, fugiu dessa mulher. Saiu longe dela. Deus me livre ficar perto dessa mulher. É a pomba gira em pessoa. É a serpente, é o Satã. Né? Vou sair a légua daqui. Ele foi esperto, gente. Sabe que tem homem que não é esperto? Fica resistindo, achando que vai vencer? Você é bem burro, viu? Vou falar, viu? Gente, historicamente, a gente mostra que você não vence assim. Não seja idiota. Não enfrente o perigo. E não pense que essa mulher vai ser boazinha com você. Satanás vai usar ela como uma víbora no seu pé, no seu calcanhar, para tirar tudo que você tem. Olha só, aconteceu que certo dia, José entrou na casa para fazer o serviço dele. Ninguém dos donos dos da casa estava presente. Então ela pegou ele pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Gente, o próprio Satanás, né, agora? Antes era só assédio, agora é o próprio Satanás. Venha, pegou ele, puxou ele, trouxe ele. Tadinho do José. Você pode falar, tadinho. Você não sabe, Cláudia, eu sou assediado todo dia. Tadinho de mim. Olha a postura de José, queridos. De frente com essa mulher, olha como ele age. Ele, porém, deixa a roupa nas mãos dela, sai fugindo para fora. Pelado. Ainda bem que não tinha ninguém na casa. Ele sai correndo, ele falou, o quê? Satanás vai me laçar agora. Eu vou pecar contra o meu Deus. Eu prefiro passar a vergonha de sair nu daqui do que deitar com essa mulher. E ele sai correndo pela casa. E a roupa dele fica na mão dessa mulher. E essa mulher arma todo um plano contra ele. Sabia que é por conta da postura desse José, desse homem de Deus, esse homem que não se deixou vencer pelos lábios de uma enganadora, ou de um enganador, se você está sendo assediada por um homem, esse homem de Deus, ou essa mulher de Deus, ele fugiu,
para guardar a sua honra, a sua hombridade, o seu caráter. Sabe o que aconteceu com ele? Quem sabe? Vamos ver. Quem me conta? Foi preso porque a mulher abriu uma denúncia contra ele. Falou que ele tinha assediado ela. E ele foi preso. Ficou muitos anos ali preso. E olha, vocês não falam assim, tadinho do José. Gente, a prisão foi livramento. Ele ficou livre da mão daquela infeliz, gente. A prisão foi bom para José. Enquanto ele estava na prisão, ele não foi mais atormentado por ela. Você pensa que José ficou chorando na prisão? José não ficou chorando na prisão, não. Ali ele continuou sendo o melhor que Deus tinha para ele. Você está enfrentando um momento de dificuldade porque você diz não para uma prostituta, para um prostituto? Fique feliz. Jesus está te forjando a ter um caráter aprovado. Fique feliz de ir para a prisão por conta disso. Você não está ganhando a aprovação de pessoas, mas de Deus. Deus está te olhando, Deus está te cuidando. E a gente conhece toda essa história, queridos. Quantos de nós enfrentamos isso diariamente? Por isso que eu falei que eu queria falar do Evangelho de Deus, porque o Evangelho de Deus é poder para nos restaurar. Aí você fala, Cláudia, você está falando isso, né? Mas José, era muito bonitinho, era um homem muito santinho, né? Era um homem assim, escolhido. Uma mulher não crente. Eu vou contar uma história mais cabeluda para vocês. Um homem crente. Com uma mulher crente. Já tinha a lei, já tinha os profetas na vida deles. Já estava na igreja, sentado no banco, igual a gente. Vamos lá, peraí. Também. A amante também era crente. Cláudia, você está expondo demais a igreja. Nós somos a igreja. Você e eu somos a igreja. Se a gente não expor a igreja para a cura, o mundo vai expor para a vergonha. Deus alcança a nossa vida para nos encontrar, para nos salvar e para nos resgatar. E quem está falando para vocês é uma dessas. Encontrada, resgatada, curada e livre desse mal. Eu falei para Deus, a autoridade eu tenho. Não, eu até falei assim, verdade, hoje eu estava orando, Deus, eu estava morrendo de medo. Autoridade eu tenho, mas eu preciso de unção. Me dá unção, tá? Eu sei que eu já tenho essa história, mas me dá unção para falar, de uma forma que a igreja entenda. Hoje é dia das mães, Deus, por que você colocou esse tema? Né? Minha nora disse que é porque se você não praticar a sexualidade sadia, não vai ter filhos, gente. Tá bom, é isso, Yasmin, vamos ver se é. Vamos lá, e ainda pode me dar um neto. Olha isso é mesmo, olha aí. Vamos falar de Davi, um rei. Sabe quem ele era? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que com Saul, ele passou na prova dando glória a Deus. Já viu isso? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Davi passou. Gente, ele passou. Com Saul, ele foi irrepreensível. Se tem uma coisa que a gente aprende com Davi, é que um homem submisso à vontade de Deus vence todos os obstáculos da vida dele e a morte. Que linda história! Mas um dia, esse homem de Deus estava passeando. Foi todo mundo para a guerra, ele não foi. Foi passear. Todo mundo foi para a guerra. Ele estou muito cansado hoje, deixa eu ficar na minha caverna hoje. E foi passear no palácio dele. Entendeu? Estava lá, passeando no palácio dele de boa. Andando, descansando, estava cansado. Baixou a guarda. Quem é militar sabe, você baixa a guarda, Fábio? Pode baixar a guarda? Mas ele baixou a guarda. Olha que linda história. Homem de Deus e uma mulher de Deus. Ok? Vamos lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam... 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos do Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando num terraço do palácio real. Que delícia, hein? Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Como ele morava alto, ela morava baixo, até ver, tudo bem, né? O que eu faria? O que José faria? O que José faria se ele visse uma mulher lá do terraço da casa dele tomando banho? Saía correndo, você vê se um menino correndo, neguinho, era o José. Lá vai ele, correndo, porque ele sabe o que aquilo pode causar. Mas Davi não. Ele olhou, nossa, ele mandou perguntar, queridos, você viu? Como diz meu marido, ninguém é cego aqui. Você vai ver. E hoje mais ainda, está um clique do seu celular.
Hoje está na sua mão. Você viu, o que você faz com isso agora? Joga esse celular para quebrar, de verdade. Sai correndo desse lugar. Passa vergonha, mas sai correndo. Ele não, ele viu e mandou perguntar quem era ela. Satanás deu a isca. Ele pegou ou ele não pegou? Ele pegou. Quem é aquela mulher bonita que está lá? E olha só, gente, falaram para ele que ela era bonita sim. Ela era filha de não sei de quem, ela era não sei quem, e ela era mulher de Urias. Ela era casada. Davi sabia tudo sobre isso. Sabe o que ele fez? Mandou mensageiros que a trouxessem, e ela veio e se deitou na cama com ele. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: oi, estou grávida. Se o pecado já não tivesse sido bom, o suficiente para o condenar, ele faz algo mais grave ainda. Davi agora faz algo terrível e mata esse cara do exército dele. Davi se perdeu totalmente. E toda a história de Davi é um desastre, gente. Você vai caminhando aí, a história amorosa de Davi. Você vai ver uma outra tragédia que aconteceu na família de Davi, que foi consequência desse pecado, que abriu uma brecha. Às vezes você pensa assim, o que eu fiz no meu passado não tem nada a ver. Tem a ver. O que você faz no seu passado, se você não consertar com Jesus, tem a ver com o seu futuro. Olha o futuro daqui. Uma outra história bonitinha, filhos de crente. Crente, vocês têm filho? Vocês não sabem metade do que os filhos de vocês estão passando. Sabe por quê? Porque vocês resolveram colocar uma venda nos olhos de vocês e não olhar ao redor. Viver uma vida de religiosidade e não falar sobre sexualidade. Não falar sobre isso. Os filhos de vocês têm feito coisas terríveis debaixo do umbigo de vocês. Debaixo do nariz de vocês. Desde a infância. Sabe por quê? Porque vocês entregam uma tela para ele. E vocês não sabem quantos filhos de vocês estão sendo erotizados. Vocês não têm noção. E aqui eu já quero começar a falar do salgadinho. Deus criou a sexualidade, certo? Certo? Deus criou a sexualidade. E ela fica assim, bem lacradinha no lugar aqui na nossa mente. Não sei explicar biologicamente, mas ela fica aqui, guardadinha no lugar, para ser aberta no momento certo. Sabe qual é o momento certo de se falar sobre sexualidade, de começar a falar com seus filhos sobre isso? Na puberdade, quando os hormônios sexuais começam a aflorar. Quando começa a aparecer pelo debaixo do braço, o peitinho começa a crescer, o corpo muda. Esse é o tempo certo de falar sobre sexualidade. Só que os nossos filhos estão sendo erotizados antes do tempo. Os nossos filhos estão assim, abrindo a caixinha da sexualidade antes do tempo. Sabe o que acontece? A gente deixa esse pacotinho aqui, e aí a gente passa 2 semanas e vai comer salgadinho. Como é que ele está? Como é que ele está? Está gostoso? Sabe por quê? Porque o sexo perdeu o sabor e a delícia que foi criado para ser. Porque abriu o pacotinho antes do tempo, acessou áreas que não eram para ser acessadas e destruiu a beleza do sexo que Deus criou para ser bom. Talvez você esteja aqui sentado e você esteja pensando, é verdade, meu pacotinho foi aberto errado, na hora errada. Minha sexualidade foi aflorada no momento que não era. É verdade, eu me perdi antes do tempo. Ou não, me guardei, mas depois me perdi no casamento. A minha sexualidade não é boa o suficiente. E a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque Deus fez o sexo para ser bom. Se o meu sexo está ligado com a minha espiritualidade, eu vou ter coisas boas guardadas para mim. O sexo é um presente de Deus para a aliança do casamento. O sexo é um presente de Deus para nós. Hoje o Wes estava contando isso para nós, né, Yasmin? O sexo é um presente que veio junto com a questão do matrimônio. Era para ser bom, era para ser prazeroso, era para ser construído juntos. Era para ser aprendido. E aí aqui a gente vê essa história de Aminon e Tamar. Aminon era filho de Davi, com uma mulher. Davi, depois dessa história, ele já era perdido, né? Depois dessa história, ele ficou mais perdido ainda. Ele tinha várias mulheres. Várias mulheres. E com cada mulher, ele tinha uma história. Com cada mulher, ele tinha algo que ele não... Vamos falar assim, que ele não tratava. A história de Davi era uma história terrível.
E esses filhos, Amnon de uma mulher, Tamar de outra mulher, cresceram nesse ambiente promíscuo do pai, cresceram nesse ambiente aqui. E muitas vezes você pensa assim, não, Cláudia, eu não cresci num ambiente promíscuo, não. Às vezes seu pai te ensinou tanto, sabia? Aí você fala assim, ó, às vezes seu pai foi um pai bom. Ele tentou te ensinar. O seu pai, às vezes, foi um pai bom. Ele não foi aquele pai que te levou para o prostíbulo para conhecer uma mulher, não. Porque tem muitos aqui que o pai levou, para mostrar que você era homem de verdade. Mas muitos aqui, às vezes, os pais preservaram, os pais cuidaram. Aí você fala assim, o que meu pai está me ensinando é balela. Não tem nada a ver, não. Eu mesmo vou fazer as minhas escolhas. Eu mesmo vou fazer as minhas decisões em relação a isso. E se perde também, como Amnon se perdeu. Muitas vezes, a gente se perde junto assim. O que Amnon fez? Era meio irmão de Tamar. Ele violentou Tamar. É o primeiro caso de abuso que nós temos. Não, primeiro não, tem outros. Mas esse é um dos casos de abuso que nós temos registrados na Bíblia. Muitas vezes, queridos, nós estamos cheios. Jonadab era o primo de Amnon. Ele era o primo que aconselhou Amnon. Primo, dentro de casa. Tudo debaixo do nariz de Davi, das suas mães. E Jonadab deu conselho para Amnon, e Amnon violentou a sua meia-irmã, debaixo do nariz dos pais, de tudo ali. E ela foi violentada. E, pasmem, seus pais não trataram isso, seus pais não falaram sobre isso. Davi ficou indignado, mas não fez nada, a ponto do irmão da Tamar, o irmão de sangue dela, Absalão, matar o irmão Amnon. Porque essa história ficou lá, uma história que era um tabu, que ninguém mexia, que ninguém falava. Pais, se vocês não falarem sobre sexualidade com seus filhos vão se perder. Se vocês não falarem com seus filhos casados, como está a vida sexual deles, se isso for um tabu para você, os seus filhos vão se perder. Eu não estou falando de alguém que não faz isso, não. Eu conheço os meus filhos e conheço muito bem os meus filhos. Aqui está um. Aqui casado. Eles chegam lá em casa, eu tenho a maior alegria de perguntar, e aí, como está a vida sexual de vocês? Não é? Não faço isso? Se eles falarem que está muito bom, eu falo, mentiroso. Já vivi isso, no começo não tem nada muito bom. É assim que eu falo com eles. Tá querendo me enganar? Eu brinco com eles sobre isso. A gente conversa abertamente sobre essas coisas lá em casa. A gente conversa sobre essas coisas lá em casa. Porque se os meus filhos não aprenderem com a gente, eles vão aprender com o mundo. E o mundo distorce. Quando as coisas... Porque a gente casa, a gente não fica muito bom, não. Se você está falando para mim que você é casado, seu sexo é muito bom, você é um mentiroso. Era horrível o sexo, meu sexo com o sexo do meu marido no começo do casamento. A gente não se conhecia. O Wesley veio erotizado da adolescência dele. Ele se achava o bonzão. Eu falava para ele, você acha que você é muito bom, né, cara? Mas você não é bom. Você não me conhece, você não conhece o meu corpo. E ele falava, você está brincando. Foi quando as coisas começaram a desandar. Foi quando ele quis mostrar que ele era muito bom procurando outras mulheres. Isso não trouxe benefícios para nós, queridos. Isso destruiu a nossa família. Isso destruiu o nosso casamento. Mas Deus foi misericordioso de novo comigo. Sabe que hoje nós temos 25 anos de casado. Hoje nós podemos falar que o nosso sexo é bom. Hoje a gente se conhece. Hoje a gente se olha com ternura. Hoje ele sabe o que me dá prazer. Você sabe, marido, o que dá prazer para sua mulher? Mulher, você sabe o que dá prazer para o seu marido? Você sabia que o sexo não é só para procriação, mas também para satisfação, para deleite? Cláudio, você está falando isso, mas eu não tenho mais marido. O que eu faço? Guarda o seu sexo. A Bíblia fala sobre isso. Guarda o seu sexo. Se você é viúva, para alguém que vai chegar, que Deus vai preparar, se você pensa em casar. E se você não quer casar mais, para quem? Para Deus. Transfira isso. Trabalhe para o seu Deus. Ele diz que ele é seu marido, que ele te sustenta enquanto você espera. O fato é que muitos acham que sabem muita coisa. Davi achava que sabia muita coisa, mas o comportamento leviano dele, irresponsável, atingiu amplamente a sua casa, as suas esposas e seus filhos. O comportamento dele alcançou a geração dele. Sentimentos como constrangimento, vergonha, raiva, impotência, medo e angústias são comuns sempre que há um escândalo familiar e exposição social. Isso é normal. Isso acontece, às vezes está acontecendo nas nossas casas. Então a gente vê esse caso aí. Esse caso, né, que é um caso que pode ser
casos de muitos de nós. Nós podemos sentir muitas coisas, desejos, vontades, atração. É normal, é comum do ser humano. Mas a pergunta que eu tenho que falar é, o que eu vou fazer com isso que estou sentindo? O que você vai fazer com esse sentimento? Se sentiu atraído por outra pessoa, até aí tudo bem. O que você vai fazer com isso? O que você faz com isso? José sabia o que fazer com isso. Davi não sabia. Davi não sabia a hora de parar. E a minha pergunta é, nós vamos deixar esse sentimento nos governar? Ou nós vamos trazer esse sentimento e examiná-lo frente à palavra de Deus? O que nós vamos fazer com esse sentimento que destrói tantas famílias? Com esse sexo promíscuo que tem impregnado a nossa sociedade? Nós vamos ceder a todos os nossos desejos, fantasias e desejos? Ou nós vamos trabalhar para que o nosso casamento seja um lugar de delícias, um lugar de prazer? Para que a nossa solteirice seja um lugar de pureza? Para que a nossa vida sós, eu sempre falo para as meninas e falo para as pessoas que estão sozinhas. Você quer um par? Quer ter um par com você? Seja um bom ímpar. Seja bom sozinho primeiro. Receba a identidade de Cristo em você, a ponto de que você não busque isso fora, mas que você possa buscar isso em Deus primeiro. Sabe por quê? Nenhum homem, nenhuma mulher vai suprir aquilo que Deus tem que suprir na vida de vocês. Na minha vida. Nenhum homem, nenhuma mulher fará isso. E aí a gente vai para a nossa última história. Tem mais história? Tem. Agora alguém que não conhecia Jesus. Né? A gente já falou de alguém que conhecia com alguém que não conhecia. Agora a gente vai falar da mulher samaritana. Conhecem? João 4. João 4. Não vou contar o contexto, porque senão a gente não vai conseguir terminar. Estou quase acabando meu tempo. Jesus chegou a uma cidade chamada Sicar e encontrou essa mulher que foi tirar água e pediu água para ela. Vou contar todo o contexto aqui. E a mulher pergunta para ele, como que você, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus fala para ele, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Aí Jesus pergunta para ela, de onde você vai tirar essa água viva? Aí Jesus fala para ela, vai na raiz do problema dela. Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, eu quero, me dê essa água para que eu não possa mais ter sede. Jesus disse, vai, chama o seu marido e volte aqui. Aí o que ela respondeu, não tenho marido. Aí Jesus disse para ela, disseste bem, você não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora você tem, não é seu marido. O que Jesus está falando aqui? Jesus não apresenta regras, sistemas para essa mulher vencer a sua vida pecaminosa. Jesus vai no X da questão, ao mostrar a ela que ela está doente nas suas emoções e que está buscando em vários relacionamentos somente o que Jesus pode dar. Mitos da mulher samaritana ou do homem samaritano. Mitos de pessoas que estão vivendo como samaritano. Olha os mitos. Minha vida só terá sentido o dia que eu casar. Eu conto ou vocês contam para eles? O dia que casa, parece que é aí que começa uma história, não é? Eu conto ou vocês contam? A minha vida só terá sentido no dia que eu casar. Gente, aí aí em vez de 1, para resolver o sistema é 2, né? É 2 histórias para se resolver em vez de ser uma. Outro mito. Um homem e uma mulher será meu redentor. Gente, se você está procurando a sua segurança, a sua alegria, o seu significado numa pessoa, eu quero dizer para você, você vai se frustrar. Essa pessoa que está do seu lado não pode ser seu resgatador. Não é o seu resgatador. Diga para ele assim, ó, vixe, pensei errado. Diz aí. Achei que era você que ia salvar a minha vida. Já fiz isso, gente, eu sei o que eu estou falando. Achei que o Wesley ia me salvar. Diga para ele aí, me ferrei. Tem coragem? Olha para ele e diz assim, me ferrei, estava confiando que era você. E agora? Gente, a mulher samaritana achava isso, ela casou 5 vezes. Ela casou, ela foi atrás disso. Gente, se você está colocando a sua segurança em outra pessoa, eu quero dizer para você, essa pessoa não vai suprir. E não é só isso, a gente está falando da mulher samaritana, mas tem pessoas que colocam o trabalho na frente de tudo. O teu trabalho não vai te suprir. Se essa busca desenfreada de ter as coisas, de conquistar as coisas, é para aplacar algo que está aqui dentro de você que não tem fim, um vazio que não tem fim, esse vazio só é preenchido com Deus.
Ninguém te preenche nisso. Nem um bom emprego, uma boa ocupação, nada que você faça que você goste muito. Sabe que tem gente que é ansioso, fica buscando o tempo inteiro aquilo que gosta muito para fazer, para ver se encontra aquilo que gosta, para ver se o vazio passa. Não vai passar. Esse vazio, essa mulher entendeu, ela já tinha casado 5 vezes, 5. Jesus não estava apontando o erro dela. Jesus estava falando, o que você precisa está onde? Em mim. A sede que todo ser humano tem só é suprida em Deus. Só Deus nos concede significado, segurança e aceitação. Aí eu pergunto para você, Jesus muda comportamentos? Sim. Mas primeiro ele muda o coração. O encontro com a samaritana foi uma mudança de coração. Primeiro, não foi de comportamento. Primeiro ele vai mudar as nossas crenças falsas sobre diversas coisas, para depois ele se preocupar com o nosso comportamento. Jesus não está preocupado com o teu comportamento. Ele quer mudar o que está impregnado no teu coração. A sua crença falsa sobre sexualidade, sobre necessidade, sobre aprovação. Jesus quer te alcançar. Deus se envolve com nossos problemas. Ele se envolveu com a mulher samaritana. Se você é uma samaritana e está aqui, buscando significado em coisas que não são Deus, e você pode ser um homem, eu quero dizer, Deus se envolve com você. Ele olha nos seus olhos, ele diz, está fazendo errado, não é esse caminho. Eu tenho uma água que vai te satisfazer para sempre. Eu tenho uma água que vai te envolver para sempre. Jesus, ele se envolve nos caos da nossa vida que a gente se enfia. Como o meu casamento, eu falei, ficou um caos. Jesus entrou, transformou, sarou a nossa sexualidade. Mas ele não nos aceita como estamos. Há um evangelho pregando. Jesus te aceita como você está. Mentira! Jesus não te aceita como você está. Senão essa cruz não teria sentido, porque alguém morreria para me deixar como eu estou. Jesus não te aceita como você está. Deus quer mudar nossas histórias, marcadas pelas nossas péssimas escolhas. Deus nos ama tanto, que Ele quer mudar o jeito que nós estamos. Gente, não ache que você chegou até Jesus e você vai ficar igual como você está. Promíscuo. Sem compromisso com a verdade, sem honestidade. Jesus quer mudar você, Jesus quer transformar, Ele abomina o pecado. E na questão da sexualidade, Ele deixou regras claras. Claras e claras e claras. Eu não vou poder falar mais muita coisa. Porque eu quero, de forma rápida, colocar 3 pontos. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada nos fala, o sexo fora do casamento é pecado. Primeiro lugar que eu quero deixar claro, 3 coisas. Sexo fora do casamento. Não importa se você é jovem, se você está solteiro, se você é casado. Sexo fora da união do casamento é pecado. Essa regra é clara. Clara, clara, clara. Mas outro erro igualmente grande da igreja é incentivar jovens a se casarem para não pecar sexualmente. Sem o devido ensino sobre o casamento. Porque o casamento, pasmem vocês, a menor coisa do casamento é o sexo, né? Ai, quando eu vejo um jovem querendo casar porque quer, né? Nós estamos ao vivo. Quando a gente vê um jovem que quer casar porque ele quer ter uma vida sexual ativa, a gente fala, coitado. Trabalhar o dia inteiro, ter filho na orelha e ter uma vida sexual ativa, gente, fala a verdade. Quem já está aqui, mas a gente fala, eles acham que estão brincando com a minha cara. É bom demais. Porque o pecado é bom demais e Satanás te assedia. Por isso é muito importante ter curso de noivo. Nós temos curso de noivo nessa igreja. Falar sobre o conhecimento do corpo, sobre o comportamento. Então, a primeira coisa, sexo fora do casamento é pecado. Segundo o quê, Cláudia? Segundo essa Bíblia, aleluia, amém. É ela que nós seguimos. Ok? Você não sabe, Cláudia, mas eu não acredito na Bíblia. Bom, então aí você vive a sua vida como você quer. E vai colher as consequências do jeito que vão vir, ok? Beleza? Mas para você que aceita a Bíblia como regra de prática e fé, ela fala que não pode. Então, não sei a sua condição. Em segundo lugar, há casos em que o sexo, mesmo dentro do casamento, pode se tornar pecado. Como assim, Cláudia? Abuso do marido, pessoas doentes, sendo forçadas a ter uma relação sexual. O que mais? Abuso, violência, tudo isso é pecado, mesmo dentro do casamento.
Deus deixa regras claras para que o sexo seja bom para os dois lados. Eu nem vou entrar nessa outra questão, porque seria outra pregação. E em terceiro lugar, se o sexo fora do contexto matrimonial é pecado, a ausência dentro dele também é pecado. Se você casou, a Bíblia diz que nós somos e que o sexo é algo para ser desfrutado a dois. Então, o que a Bíblia está falando para nós? Que nós somos templo do Espírito Santo e que Deus tem regras claras para nós. No começo ao fim da Bíblia, ela nos exorta sobre o bom uso do corpo. Se você é casado, você casou para satisfazer o outro. Se você é mulher e você nega a sexualidade para o seu marido, você está pecando. Por quê? Porque o meu corpo é dele. E aí, sabe qual que é o meu problema? Eu não quero conversar, eu não quero trabalhar os assuntos que estão aí me corrompendo, eu não quero fazer os ajustes que eu preciso fazer. E Deus está falando para nós, relacionamento é algo para ser construído juntos. Sabe, querido, você tem que falar para o seu marido, eu não gosto disso. Mulher, você tem que falar para o seu marido, eu não gosto, não é assim que eu gosto. Homem tem que falar, eu queria outras coisas, você não faz. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19 vai dizer isso. Gente, e eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês. O Evangelho é poder de Deus para quem recebe. Ele é libertação. Quando a situação ficar difícil, chama Jesus para acender a luz no seu casamento, na sua solteirice, na sua vida de jovem. Chama Jesus, Jesus consegue nos ajudar em todos os aspectos da nossa vida. Olha o que ele diz, Jesus é a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma treva. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tem coisas que nós precisamos trazer à tona. Tem coisas que nós precisamos organizar na nossa vida. Tem coisas que nós vamos precisar falar, mesmo que doa. Deus quer nos ajudar nesse processo. Ele quer que a gente traga o caos para a luz. Ele quer mostrar a luz onde havia trevas. Deus quer consertar a nossa história. E Jesus ele usa a Bíblia para nos nortear. Ele usa pessoas na fé para nos ajudar. E ele usa o Espírito Santo para nos guiar. Então a nossa sexualidade é de importância para Deus. Talvez você esteja aqui essa manhã e o seu casamento não está às delícias que Deus prometeu para você. O presente que Ele te entregou, a sua vida sexual não anda boa. Que não é só sexo, queridos, é carinho, é troca, é entender o outro, é conhecer quando o outro está mal, é ser sensível à dor dele. Às vezes a sua vida de solteiro não está bem. Às vezes na sua vida de solteiro você está buscando significado em coisas, situações, pessoas. Se mete em vários relacionamentos. Mas eu quero falar uma coisa hoje aqui. Nós estamos fora do foco, buscando nos outros, em coisas, aquilo que só Deus pode dar. Essa manhã, Jesus quer nos ensinar sobre um caráter aprovado diante dele. E a nossa sexualidade é importante para isso. E o convite de Deus para nós hoje, se você está aqui, se você é um José que tem resistido, tem sido forte, mas está difícil para você. Se você é a mulher do Potifar que está tentando na vida dos outros, você está aqui, mas hoje você se vê numa condição que você precisa desse Deus. Se você é um Davi, está tanto tempo dentro da igreja, mas seus olhos são atraídos por mulheres da igreja de fora. Se o seu passado te condena, como o passado de Davi, essa pregação é para você também. Se você é Tamar, se você é Aminon, se você é Jonadab aqui nessa noite, se você não tem olhado para os seus filhos, se você não tem preservado a infância, a juventude dos seus filhos, se você não tem conversado sobre isso, se essas coisas alcançou a sua família, Jesus quer entrar nesse caos. Jesus quer trabalhar o seu casamento. Jesus quer te dar significado. Ele quer te dar segurança. Ele quer que você saiba que você já é aceito. E isso só nele.
Só nele nós encontramos aquilo que a gente precisa. E hoje eu não vou expor vocês. Não vou chamar ninguém aqui para apelo. Eu quero que você fique no seu lugar. E eu quero que você fale para Deus o que você espera da sua sexualidade. Se vocês estão aqui, vocês já são a terceira idade, eu quero dizer, esse lugar é o lugar de delícias. Eu tenho 25 anos de casado, estou vivendo o melhor de Deus na minha vida com meu esposo. Eu imagino quando eu tiver 40, 50 anos de casado. Se não tiver bom, talvez vocês não estejam conversando coisas importantes, que vocês deveriam ter conversado a vida toda. Deus tem um convite para nós, ajustarmos a nossa espiritualidade, para que a nossa sexualidade seja sadia. E Deus, essa manhã eu apresento a igreja diante do Senhor. Obrigada pela tua mão poderosa, pelo teu amor e pela tua palavra, que é infalível, Senhor. E eu peço ao Senhor esta noite, se por algum motivo, Deus, tem alguém aqui hoje entristecido por conta da sua história, tem alguém aqui, Senhor Deus, ó Pai, que não estava agindo conforme a tua palavra, que essa palavra, Deus, não venha trazer peso, não é esse o objetivo, mas que ela venha trazer, Senhor Deus, um choro sim, uma correção sim, mas para arrependimento e para cura. Deus, eu quero profetizar nesse lugar, famílias curadas e restauradas, famílias libertas, Senhor Deus, ó Pai, de todo ensinamento do mal, e a tua mão poderosa, alcançando cada lar aqui nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos ajudar a viver conforme a tua palavra, mesmo que isso nos custe. Eu declaro muitos Josés nesse lugar, muitos homens de Deus posicionados, Senhor. Eu declaro homens, Senhor Deus, ó Pai, segundo o teu coração, mulheres segundo o teu coração, compromissados contigo, Senhor Deus, naqueles lares que já, Senhor Deus, está destruído a sexualidade, eu quero declarar reconstrução, um tempo novo. Nós temos uma igreja que nós trabalhamos com isso. Eu peço ao Senhor que essas pessoas sintam liberdade de buscar ajuda para suas demandas, que nós possamos crescer como um corpo bem ajustado. Essa é a minha oração nesta manhã, e que a tua mão poderosa esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero chamar o Ministério Agapinho. Deus abençoe, uma semana abençoada. Chamar o Ministério Agapinho, que vai fazer um momento. Alguém quer salgadinho? Enquanto está crocante, bom? Quem chegar primeiro, pega. Enquanto ele não ficou aqui uma semana aberto. Pega, Dani. Pega. Não pode. Divide aí com o povo. Enquanto ele está bom. Pode vir, Sandrinha. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Lá no HP a gente fala, bom dia. Ah, legal. Enquanto as crianças sobem aqui para apresentar para vocês, é algo que a gente trabalhou com eles, foi ensaiado. Obrigada pela participação dos pais, porque isso é possível por causa de vocês, pelo empenho de vocês de trazê-los aqui toda manhã, né? Estar aqui no culto, no horário do culto. Eu vou ler para vocês um versículo que nós trabalhamos com eles hoje, que foi o versículo do princípio hoje. Nós trabalhamos com ele o cuidado que a mãe tem pelo filho, o cuidado que Deus abençoa essa mãe, e Deus tem o caminho da criança trilhado. E nós, mães, o que resta para nós é confiar em Deus, que é o que resta tudo, né? Porque Deus é tudo para nós. E o versículo é assim, vou ler para vocês. Eles vão subir aqui, tá? Presta atenção aqui, só um pouquinho em mim. Desde o ventre materno, dependo de ti. Tu me sustentaste. Desde as entranhas de minha mãe, eu sempre te louvarei. Salmo 71:6. Que esse seja o nosso versículo, que o nosso objetivo aqui é louvar a Deus. A criança, o objetivo dela é louvar a Deus, porque desde o ventre materno, eles já foram escolhidos. E você, mãe, já foi escolhida para ter o teu filho que está aqui na frente, ou a tua filha. Você é escolhida para ser mãe dessa criança. Eles vão apresentar aqui para vocês, tá? E eu quero que vocês recebam com muito carinho tudo que eles prepararam para vocês.
com muita dedicação nos ensaios, porque a gente grava alguns vídeos no ensaio. Então, é uma dedicação, aí chega aqui, às vezes eles ficam meio tímidos. Mas, olha, eles se dedicaram para estar aqui. Isso aqui é para vocês, curtam, que Deus abençoe o dia de vocês, o nosso dia como mães. Som. Esse poema é para você, mãe, o dia que recebeu o Senhor sublime a missão de gerar um filho. E por algum tempo abrigou em seu ventre, me alimentou, me protegeu, me acalentou, me fez crescer em meio de muito amor. Que durante esse tempo de véspera, muitas vezes sonhou acordado imaginando como seria o meu sorriso, a cor dos meus olhos, as cores dos meus cabelos e cada detalhe do meu corpinho. Que orou por este pequenino ser que ainda não conhecia, mas que o Senhor contemplava e escrevia no seu livro cada um dos meus dias. Sim, Ele me conhece desde então. Que após passar por tantas expectativas e emoções, viu chegar aquele tão sonhado dia. E entre sorrisos e lágrimas, você me tomou em seus braços e ouviu meu primeiro choro. Que passou noites em claro velando pelo seu sono, cuidando de uma febre persistente, ou simplesmente cantando para mim uma canção de ninar. Que chorou de alegria quando dei meus primeiros passos, quando nasceu o meu primeiro dentinho, ou quando, pela primeira vez, falei mamãe. Que com tanto jeitinho cantou para me acalmar. Sou uma florzinha de Jesus. E com o mesmo jeitinho ensinou que o Papai do Céu nos deu a vida, que criou as estrelas do céu e os peixinhos do mar. Para você, mamãe, incansável e guerreira, que apesar dos grandes desafios do dia a dia, ainda encontra ânimo e tempo para me ensinar o caminho que devo andar. Mamãe que me educa e que faz brotar dessa terra a boa semente, que fará desse mundo um lugar melhor, um lugar onde haja paz, amor e respeito ao próximo. Minha oração é que Deus te guarde todos os dias. Para você, mamãe, um feliz Dia das Mães. Agradeci ao Criado. Ele te fez tão forte, mais delicada como a flor. O seu sorriso alegra o dia, enche meu mundo de amor. Mamãe, és preciosa, sua vida é um presente. Como posso agradecer a Deus por essa joia? Deus te fez tão preciosa pra mim. Deus te fez tão preciosa pra mim. Os meus olhinhos eu abri e vi você. Logo agradeci ao Criado. Ele te fez tão forte, mais delicada como a flor. O seu sorriso alegra o dia, enche meu mundo de amor. Mamãe, és preciosa, sua vida é um presente.
eu posso agradecer a Deus por essa joia. Deus te fez tão preciosa pra mim. Deus te fez tão preciosa pra mim. Os meus olhos eu abri e vi você. Logo agradeci ao Criado. Deus te fez tão preciosa pra mim. Deus te fez tão preciosa pra mim. Os meus olhos eu abri e vi você. Logo agradeci ao Criado. Deus te fez tão preciosa pra mim. Deus te fez tão preciosa pra mim. Os meus olhos eu abri e vi você. Logo agradeci ao Criado. Os meus olhos eu abri e vi você. Logo agradeci ao Criado. Os meus olhos eu abri e vi você. Logo agradeci ao Criado. Vamos pedir para as mamães ficarem em pé. Deixa os nossos artistas descerem. As mamães fiquem em pé. Nós temos uma lembrança para cada mamãe. As líderes estarão entregando, as líderes do Ministério Agapinho. Se você quer fazer parte desse ministério, que é a base da nossa igreja, que é a base da nossa sociedade, que é investir tempo e oração pelas nossas crianças, nos procure. Entre em contato com o Ministério Agapinho e faça parte desse ministério, que é a virada do nosso país, do nosso mundo. É o Ministério Infantil. É as crianças, porque elas estão sendo fortemente atacadas pelo mundo, pelas coisas que não edifica Deus. Então venha trabalhar no ministério que é contramão ao mundo. Você que vai recebendo, pode ir sentando. Vou chamar o pastor Cláudio aqui, que vai fazer uma oração, abençoando as nossas vidas, nos abençoando como mães espirituais. Às vezes não temos mais filhos pequenos, né? Mas somos avós, somos tias, para que Deus nos abençoe. Porque a maternidade está em nós. Deus nos fez assim. A mulher, ela já nasce materna. A mulher já nasce querendo fazer naná a boneca. Vamos ver se todo... Alguém não recebeu ainda a lembrança? Levanta a mão, por favor. Tem mais aqui, ó. Deixa eu tentar enxergar quem que está ali, ó. A Elaine. Aqui, Elaine. Agora eu vou pedir de novo para as mães ficarem em pé. Todas receberam, ok? Vamos ficar em pé para receber a oração. Amém, queridos. Vamos orar. Eu acredito muito que quando o Senhor, Ele visitou Maria pela primeira vez, Ele quis resgatar algo bastante importante. Resgatar a maternidade, resgatar o nome da mulher. A palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 1, quando Jesus se apresenta para a mulher, para Maria, mãe de Jesus, ele disse assim: salve, tu és muito favorecida, o Senhor está contigo, e bendita és tu entre as mulheres, e bendito seja o fruto do vosso ventre. Amém, queridos? Então que você receba essa palavra que vem do próprio Cristo sobre a vida
de Maria, que representa todas as mães, todas as mulheres realmente, e o resgate e a valorização que Deus tem a respeito de cada mulher. Amém? Eu queria que, se você que é marido que está aqui, eu gostaria que você se levantasse também, abençoasse a sua esposa aí, e você que está como mãe nesse momento, eu queria que você recebesse do Senhor essa oração, e que o Espírito Santo de Deus, ele possa, assim como foi ministrado na vida de Maria, que o Espírito Santo de Deus possa envolver você nesse momento, você receber essa virtude do Senhor. E você que nos assiste da sua casa, eu quero também abençoar você como mulher nesse momento. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos liberar, Pai, sobre este momento, a bênção do Senhor. Pai, sobre cada mãe, Pai, sobre cada mulher aqui, ó Pai, sobre cada ventre, ó Deus, que gerou filhos, sobre aqueles ventres também que não geraram, Pai, mas adotou, porque o Senhor também, ó Deus, veio, ó Deus, como um filho adotado nessa terra. Pai, por isso, ó Deus, nós abençoamos também, Senhor, a cada um, Pai, que tem esse coração de amor, Pai, ó Deus, e que buscou, Senhor, ó Pai, na maternidade, essa questão, Senhor, de adoção. Pai, que no nome de Jesus, a Tua bênção, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja, Pai, sobre cada mulher nesse momento. Nós as abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Teu Santo Espírito. Amém. E eu quero chamar a Cláudia de volta aqui, porque a bênção da unção da ministração dela está sobre ela. E ela vai liberar você neste momento e abençoar a sua vida. Amém, igreja? Que a bênção salvadora do nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, a consolação e o envio do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês e sobre as suas famílias nesse dia e sobre essa semana. Que vocês viverão o melhor de Deus para a casa de vocês. Amém? Amém? Uma semana abençoada.